Boa tarde, estamos entrando ao vivo. Estamos retornando às atividades da TV LAP pelo segundo semestre de 2020. Meu nome é Anaí, venho representar a LAP na live de hoje. Para quem não conhece, a Liga Acadêmica de Psicanálise e Psicopatologias é uma organização civil sem fins lucrativos que tem como finalidade proporcionar o tripé pesquisa, extensão e estudo através de oficinas, grupos de estudo, projetos, entre outros. Devido à condição atual, decidimos ofertar em modelo de extensão e estudo acadêmico através de algumas lives provenientes do tema. Antes de anunciarmos o nosso tema, dedicamos um momento para nos solidarizar com todas as famílias e amigos das vítimas do Covid-19, nossos mais sinceros sentimentos. Na live de hoje, falaremos sobre o tema A Obesidade, Não Toda, ou Quando a Gordura Fala. Convidamos o mestre Daniel Hammer-Huisman, psicólogo e mestre em psicologia pela PUC de São Paulo, trabalha como psicanalista em consultório particular e atua como professor no Fórum do Campo Freudiano em São Paulo. É autor do livro A Obesidade Não Toda, ou Quando a Gordura Fala, pela editora Escuta, de 2017. E o doutor Guilherme Borges Valente, psicólogo e doutor em psicologia clínica pela USP, professor na Uninove, membro do laboratório Sujeito e Corpo, SUCOR, Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Psicossomática. Boa tarde, passo agora a palavra aos professores para que eles possam fazer as suas apresentações e considerações. Pode começar a fala agora já? Pode sim. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Enfim, é uma lisonja, né? Porque o nome do meu livro é o nome da fala de hoje, né? Do debate, né? Não sou só eu que vou falar, então é um orgulho que o nome do meu livro seja o nome do encontro de hoje, né? A Obesidade Não Toda, ou Quando a Gordura Fala, né? Por que a obesidade não toda, vocês podem estar perguntando, né? Imaginem que alguém está com um pacote de bolacha inteiro dentro da boca. De alguma maneira, essa pessoa não vai poder falar. Ou seja, para que a pessoa possa falar, ter o que dizer, ela precisa permitir que haja um vazio ali, né? A palavra, ela entra no lugar do vazio, ela emerge a partir de um vazio. Então, se você está lotado de comida e, consequentemente, de gordura, né? Enfim, não há o que dizer. Por isso que quando a obesidade não é toda, ou seja, quando ela não ocupa todos os buracos e os espaços na vida de alguém, no corpo de alguém, que de fato não existe isso, né? Assim, é um cenário hipotético, claro, uma pessoa completamente entupida de gordura, né? Porque então a gordura pode vir a dizer alguma coisa sobre essa pessoa, né? Quando há um vazio, aí é que eu posso dizer alguma coisa sobre a minha relação com a comida, sobre a minha relação com o comer, né? Então aí a gente tem aquela máxima, né? É feio falar de boca cheia, né? Qual que é esse saber popular? É feio falar de boca cheia, né? Ou você come ou você fala. Não dá para fazer as duas coisas. Ou tem a palavra ou tem o objeto. Uma coisa ou outra, você vai ter que fazer uma escolha, vai ter que optar, né? Se a gente só falasse, a gente morreria de fome. Então a gente precisa do objeto, né? O objeto aí como comida, como alimento, né? Que vocês podem entender, né? Mas se eu só como, eu não tenho nada a dizer. E, consequentemente, eu morro do ponto de vista simbólico e possivelmente do ponto de vista existencial, né? Então, a psicanálise, ela vai servir para o quê, né? Como talking cure, né? Como cura pela palavra.
ela vai mudar a incidência, né, a proporção entre objeto e palavra na vida de cada um. Ou seja, quando há uma impetuosidade do objeto contra o sujeito, que é o que a gente vê nas compulsões alimentares, né, que estão muitas vezes ligadas à obesidade, é porque o sujeito ele está privado da sua liberdade, ele não está conseguindo abdicar daquilo. Aquilo é um tipo de um adesivo, está grudado nele. É como se ele e aquela comida fossem a mesma coisa, como se o cordão umbilical oral primário jamais tivesse sido rompido, né? E para todas as pessoas ele nunca é rompido completamente. Por isso que o ser humano encontra na comida algo mais do que a satisfação de um instinto de sobrevivência. Comida é sexualidade, comida é prazer, comida é gozo, né? E é justamente porque, dentro do cenário constitutivo, fantasmático, emocional de cada um, que não há como prever de que forma cada um goza com a comida, quais vão ser os seus gostos e predileções, qual vai ser a cadência como cada um come, se come devagarinho, se mastiga muito, se come rápido, né? Se come, come até se empanturrar, ficar passando mal, né? Isso é imprevisível de como cada um vai funcionar. Então, a psicanálise ela vai ajudar o que? A ciência, a medicina, a nutrição, né? Ela vai procurar questionar a existência de técnicas, de manuais, de escalas que antecedam a escuta singular daquele que come, daquele que eventualmente sofre na sua relação com a comida. Então, é comum, eu conheço muitas nutricionistas, né, que se queixam de que na formação em nutrição há uma certa carência dos estudos sobre a pessoa, o sujeito, né, a subjetividade daquele que procura o atendimento nutricional, né? Como se o saber deles fosse muito ligado ao metabolismo, ao IMC, ao peso, ao valor energético dos alimentos, né? E, na verdade, o ser humano ele come para dar conta de um vazio existencial. Então, se você vai tratar alguém que, digamos, de uma maneira objetiva, né, concreta, em termos energéticos, só passando uma dieta, a chance desse tratamento naufragar é grande, né? Salvo que a pessoa esteja muito entusiasmada com aquilo, né? Enfim, mas isso também diz respeito ao estado emocional daquele que está procurando o atendimento. E não é tanto pela dieta em si, mas a adesão à dieta ou ao tratamento tem a ver com a liberdade que o sujeito dispõe ou não para aderir a isso. Por isso é muito difícil emagrecer, né? Porque a comida ela é como uma espécie de resíduo, né? Que existe em nós da relação primária entre a mãe e o bebê através do seio. Ela é aquela eterna chupeta a qual somos e retornamos ao mesmo tempo, né? Essa mastigação, esse gozo mastigatório oral da sucção também, né? Que existe em todos nós, né? Por isso que a gente sai para jantar, né? Por isso que a gente faz confraternizações, tudo sempre envolvendo muita bebida, muita comida, né? Então a comida ela é um elemento de laço social. E como elemento de laço social, ela foi se transformando, a nossa relação com ela foi se transformando ao longo dos séculos, né? A gente sabe que na sociedade avançada, né, que a gente tem no capitalismo, a produção industrial propicia um volume alimentar muito grande, né, no mundo. O nosso problema no mundo não é a escassez de alimentos, como era talvez há 100, 200 anos atrás, né? O problema no mundo é a distribuição de alimentos, que é injusta, né? Então, o problema não é não conseguir produzir comida para todo mundo, mas de que maneira as pessoas têm acesso à comida. E no Ocidente, nós temos uma pandemia, né, para usar o termo aí, né, atual, né, uma pandemia de obesidade que vem aí de uns 30, 40 anos para cá.
Por que que tem acontecido isso? Por causa do aumento do consumo calórico, né? E ao mesmo tempo com uma diminuição nos deslocamentos. Antigamente a pessoa tinha que andar grandes distâncias, né, até o seu trabalho, a escola, ou ia de bicicleta, o transporte público, né, enfim, quando passou a existir também era limitado. Hoje em dia as pessoas podem se locomover sem se mexerem muito, né, através dos meios de transporte. Lembrando que no passado primitivo da humanidade, as pessoas elas tinham que plantar, caçar, né, coletar, e isso tudo era dispêndio de energia. Elas tinham que, vamos dizer assim, caçar no almoço para ter a janta garantida. Hoje não, você vai no supermercado, as prateleiras ali estão lotadas. Claro, não é igual para todo mundo, mas eu digo isso a grosso modo, né? Então, o que que acontece? A obesidade, ela é um sintoma da cultura do excesso, da cultura da fartura, né? Que é o que nos acomete hoje em dia. Então, antes a gente tinha o paradigma da escassez, né? A escassez de alimento, a falta, né? E hoje nós temos a cultura da abundância, do excesso. Então, a obesidade ela é fruto da nossa época. Ah, mas há 1000 anos atrás nós tínhamos relatos de pessoas obesas. É verdade. Não é que o obeso passou a existir nos últimos 50 anos. Mas não era uma característica comum, né? Era uma exceção. Hoje é praticamente a regra. E se alguém não está dentro do peso, está dentro do peso ideal, melhor dizendo, né, do ponto de vista médico, porque a psicanálise não lida dessa maneira, peso ideal, né, e tal. Se alguém mesmo hoje está dentro do peso, essa pessoa também está sujeita a essa neurotização cultural da comida e do corpo. Uma pessoa magra, ela está o tempo todo preocupada se ela vai engordar ou não. Ah, mas nessa quarentena eu engordei 5 quilos, que horror. E aí eu pergunto, se um paciente meu me diz isso, bom, mas e daí? Mas como e daí? Né? Não é óbvio para você que isso é uma catástrofe? Para mim, não. Talvez para você seja óbvio, mas por que que é tão óbvio assim, né? Porque, afinal de contas, todos esses limites, esses meandros, eles são estabelecidos pela tecnociência. E a tecnociência tem uma parceria com as indústrias. No meu livro, eu cito algumas situações em que remédios e procedimentos cirúrgicos são aprovados para um maior número de pessoas com fins de lobby, ou seja, são empresas e grupos de saúde que se beneficiam ao ampliar os critérios de inclusão de pessoas, por exemplo, em cirurgias bariátricas. Vocês podem dizer, não, mas isso é em benefício da saúde dessas pessoas. Tudo bem, é possível que muitas pessoas se beneficiem disso, mas também é por conta de um imperativo de adaptação, de saúde e mercadológico, né? E a gente não pode esquecer que a saúde hoje ela está atravessada por interesses mercadológicos. Então eu chamo isso de uma parceria cínica na era da ciência, ou seja, nós temos uma cultura da abundância que provoca a geração de obesos, nós temos uma medicina aliada à estética, né? Que poucas vezes vai escutar o sujeito que sofre e vai tratá-lo de uma maneira adaptacionista, como ele estando, como ele tendo que estar regrado, né, com um determinado padrão de normalidade. E todo mundo acha isso perfeitamente natural. São poucas as pessoas que realmente se interrogam, porque isso está tão arraigado na nossa cabeça, né? Nossa, mas que barriga! Nossa, mas você viu como ele tá gordo? Meu Deus, né? Quer dizer, como se isso fosse vexaminoso, né? E, portanto, acaba concretizando numa exclusão social. A Judith Butler tem a teoria queer, né? Que é sobre os excluídos, né? E no meu livro eu faço um paralelo, digamos que essa questão da gordofobia, né? Ela é um reflexo dessa cultura normocêntrica, né?
Ah, mas isso quer dizer que o obeso é uma pessoa como qualquer outra? Sim, é uma pessoa como qualquer outra, mas ele tem especificidades. A gente pode pensar nessas especificidades de uma maneira genérica, o que é complicado também, porque cada um é um, né? Mas, ao mesmo tempo, como a psicanálise é uma ciência do sujeito, a gente vai escutar como cada um sofre, como cada um lida com o seu corpo, né? Ah, mas eu me odeio desde pequena. Eu até era bonitinha, tal, mas eu fui engordando porque eu via que ninguém me queria, né? E hoje eu vejo que ninguém me quer, né? Eu peso 100 quilos, 120 quilos, né? Essa é uma fala, por exemplo, de um paciente hipotético, vamos dizer assim. Então, de alguma forma, é claro, a comida ela pode ser usada como uma suplência a algo que não está dando certo ou que não está se realizando na vida de alguém. E o corpo gordo, como resultado disso, eventualmente também pode ser usado como uma justificativa para alguém dizer que não é desejado, que é abandonado, humilhado. Isso pode acontecer, né? Mas não é regra, né? Então, a gente precisa ver o quê, né? Como cada um se vincula à comida, para dar voz ao sujeito, né? Então, a psicanálise aí ela serve como uma ferramenta política que vem questionar esse sintoma cínico, que naturaliza os corpos e a alimentação, e não são coisas naturais. E nós temos uma possibilidade que não é revanchista, mas é agregadora, de fazer com que a psicanálise possa circular entre profissionais da saúde que não tiveram na universidade essa formação ligada à escuta singular do sujeito, para que eles tenham essa ferramenta e possam ajudar as pessoas, né? Então, recentemente, eu e um grupo de psicanalistas e nutricionistas, criamos um grupo intitulado Nós do Comer. Depois vocês podem entrar, nós já temos um canal no YouTube, onde a gente vai desdobrar essas questões, né? O que seria uma nutricionista psicanalista, por exemplo, que tem uma escuta psicanalítica, né? É alguém que não vai necessariamente passar uma dieta, é alguém que não vai necessariamente pesar a pessoa, ela vai procurar entender o que está acontecendo, dar acolhimento a isso, né? Então, no meu livro, eu desenvolvo uma ideia própria, baseada aí em Freud, em Lacan e no Juan Davinasio, né, que é um lacaniano importante aí, né, que muita gente conhece. E essa ideia do Nasio, que é a da forclusão local, ela visa, vamos dizer assim, descrever uma característica da estrutura psíquica que diz respeito à abolição ou à impossibilidade de advento de um significante, que a grosso modo vocês podem tomar como palavra, só para quem não conhece esse termo, né? É a impossibilidade de advento de uma palavra ali onde ela seria esperada. Então, no lugar dessa palavra advém um objeto, ou seja, a pessoa perde a avó, um garotinho perde a sua vovó, né? A partir desse luto da avó, dessa impossibilidade dele aceitar a morte da avó, ele desenvolve uma compulsão alimentar. O que é essa compulsão alimentar? Ela é uma espécie de hemorragia psíquica. Há uma fratura, um dano traumático na vida psíquica dessa criança pela perda da sua vovó. Ao invés dela elaborar isso simbolicamente, através de palavras, tenho saudade da minha avó, ou minha avó vive dentro de mim assim, assado, adorava quando ela me fazia isso, o cheiro dela, o carinho, quando ela coçava minhas costas, quando ela me olhava daquele jeito, ao invés dela fazer uma construção afetivo-simbólica sobre essa ausência da avó, ela desenvolve uma compulsão alimentar. Ou seja, ela vai tentar tamponar essa angústia com o que ela puder, com o que tiver na frente dela, seja pizza, doce, o que for, vai da predileção dela. O
que o analista teria a fazer diante disso? Ele não vai prescrever uma dieta. O que o nutricionista tem diante disso? Ele pode prescrever uma dieta? Pode, mas não vai ser muito eficiente. Por que não vai ser eficiente? Porque ele não vai conseguir aderir à dieta. Não é o conhecimento cognitivo ou racional de que ele precisa emagrecer, que isso é bom para o metabolismo dele, que vai fazer com que ele elabore o luto da avó. Então, o que o analista vai fazer em parceria com o nutricionista ou com o médico? Ajudá-lo a elaborar esse luto, a atravessar esse luto, para que no lugar do objeto advenha a palavra. Então, Lacan tem aquela famosa frase, né? A palavra é a morte da coisa. Que a gente pode entender o seguinte, né? O cara digeriu a questão. Nossa, aquilo estava entalado, ele estava engolindo sapo, né? Agora não. Agora ele conseguiu digerir. Ele está podendo degustar o tempero da vida, na incompletude da vida, né? Ou seja, a gente acha que só vai ser feliz o dia que a gente tiver tudo. E esse é o grande engano do ser humano, né? Na verdade, a felicidade está nas coisas pequenas do dia a dia, né? Nas nossas satisfações mundanas, na simplicidade, na leveza da vida, no desejo, né? Então, o que a psicanálise vem fazer? Ela vem nomear. Vovó é o doce que você quer comer. Você está querendo fazer com que sua vovó viva dentro de você através desse doce. Portanto, vovó é um doce. E vovó é um doce também no sentido metafórico, né? Que doçura que era a vovó. Então, quando é feito um paralelo entre a comida e o outro afetivo, que é a avó que se perdeu, quando a comida é nomeada a partir dessa vinculação emocional com a avó, que ele não sabe que uma coisa tem relação com a outra, então quando o analista faz essa relação, quando ele faz essa amarração, que a gente chama de enxerto simbólico, aí ele pode digerir melhor essa perda. E no lugar do doce em excesso, não que o doce suma por completo, né? No lugar desse doce em excesso, dessa compulsão, advém a instauração de um vazio sadio na vida dele. No meu livro eu trago alguns exemplos desse. Esse exemplo, vovó é um doce, está no meu livro. Vocês podem, quem tiver acesso depois, consultar. Então, a grosso modo, essa é a minha fala de hoje, e agora a gente pode né, seguir adiante e depois responder as perguntas. Muito obrigado. Passo agora, então, a palavra para o professor Guilherme, por gentileza, para a gente ouvir também as suas considerações. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer ao pessoal da Liga Acadêmica de Psicanálise e Psicopatologia pelo convite e também pelo livro do professor Daniel, que eles enviaram para mim, um livro muito interessante, vale muito a leitura para quem tem interesse nessa área, nessa interseção entre psicologia, psicanálise e nutrição. E lendo o livro me despertou vários pensamentos, né? E eu pesquisando um pouco sobre como que a obesidade, né, aparece em estudos da OMS, me chamou a atenção a forma como eles colocam essa pandemia, a qual o Daniel disse sobre essa pandemia de obesidade. É interessante como eles, né, nesse estudo da OMS, eles trazem algumas estatísticas que eu acho que é interessante para a gente ter uma noção da dimensão disso, né? De que em 24 anos, mais que dobrou a prevalência de obesidade. E tem várias causas que eles colocam, mas principalmente o aumento da disponibilidade de alimentos com alto teor calórico, o aumento da urbanização, essa dependência que todos nós criamos do deslocamento a partir de automóveis, e também o surgimento
e o aumento de empregos mais sedentários. Curiosamente, nessa pesquisa, eles não colocam nenhuma etiologia referente a fatores psicológicos, neurológicos e nem genéticos. E pesquisando um pouco mais sobre os tratamentos que são mais utilizados para a obesidade, tem 3 tratamentos mais utilizados. Um é a dieta, uma restrição alimentar. O outro é o uso de fármacos ou atividade física. Esses são os 3 principais tratamentos utilizados para a obesidade. Mas os resultados não costumam ser tão eficientes assim. Vejam que a gente está falando de tratamentos que envolvem mudanças nutricionais, mudanças comportamentais, mas o aspecto psicológico fica à margem dessa compreensão. E aí a gente encontra coisas como 95% dos obesos grau 3 recuperam o seu peso em até 2 anos após o término desses tratamentos. E diante dessa dificuldade de manejo clínico, então, comumente são então encaminhados para a cirurgia bariátrica. Imagina a seguinte situação, de que, literalmente, de um dia para o outro, todo aquele hábito, toda aquela relação, todo aquele significado que a pessoa tinha com o alimento, tudo isso é concretamente cortado fora a partir de um pedaço do seu estômago, ou de outras formas, um balão gástrico. E então toda a dinâmica mental dessa pessoa que estava, de certa forma, organizada para aquele modo de viver, já é impossibilitada. Não à toa, há uma prevalência importante de transtornos psicológicos e psiquiátricos pós-cirurgia bariátrica. Que a coisa foi tomando uma proporção, né, que para se fazer a cirurgia bariátrica é necessário esse laudo psicológico. E a indicação do acompanhamento psicológico antes e depois. Mas aí vem a pergunta, quantos continuam com acompanhamento psicológico depois, não é mesmo? Então, essa é uma dificuldade geral que a área da saúde tem ao tentar entender e propor tratamentos para a obesidade. Mas quando a gente traz isso para a psicanálise, como que a gente pode fazer essa leitura, né? A psicanálise, acho que é uma das grandes contribuições que ela trouxe para a humanidade, foi trazer essa possibilidade de pensar a relação mente-corpo de uma forma muito mais integrada do que se pensava até então. Algo que remete desde lá do início da psicanálise, do Freud, nos estudos com as histéricas, que as histéricas com paralisias motoras, mas sem apresentar nenhum tipo de lesão anatômica ou alteração neurobiológica que justificasse uma paralisia na perna ou anestesia motora, mas que o Freud, através do uso da psicanálise, ele foi fazendo com que essas histéricas falassem. E ao falar, de alguma forma, essas histéricas colocavam em palavra um conteúdo que estava recalcado. E ao expressar através da palavra o seu conflito, aqueles sintomas físicos eram aliviados. Isso vai trazer esse olhar a respeito da subjetividade no corpo. Isso vai servir de base para a construção da possibilidade de se construir uma psicossomática, que vem depois do Freud, vai muito além pela psicanálise, agregando outras áreas do conhecimento. Então, a psicanálise traz essa possibilidade de olhar, sai de um olhar categorial, sai de um olhar patologizante, sair de um olhar na qual o outro é quase que um ser inanimado,
para trazer vida, para trazer sentido, para olhar para uma pessoa, e não para um inconsciente, não para uma tabela de calorias, e não por algum conceito teórico, mas, acima de tudo, olhar para a pessoa. E eu lembro da experiência que a gente teve no ambulatório de nutrição, um estágio, em que que eu ia com os alunos da psicologia para o ambulatório de nutrição, e os estagiários atendiam os pacientes que vinham com uma queixa nutricional e eram encaminhados para a gente para fazer um atendimento, um esquema de interconsulta. E uma das queixas mais comuns que chegavam lá no ambulatório, que eram encaminhados para a gente, eram situações de pessoas que tinham algum grau de obesidade, que estavam submetidos a um tratamento de dieta, e nos retornos, eles falavam que estavam seguindo a dieta, mas estavam ganhando peso. Bom, se eles seguissem a dieta, não tinha como ganhar peso. Teria que perder peso. E assim, esses pacientes eram encaminhados para a gente. E quando chegavam para a psicologia, então, a gente podia lançar um outro olhar sobre esse paciente. E surgem histórias muito comuns, como um paciente que, há 3 anos atrás, começou a iniciar essa compulsão por alimentação, e até desenvolveu um grau importante de obesidade. E eu tentando inserir essa dificuldade no seu processo de viver, tentando entender o que acontece, né, com essa pessoa, ela então, ou seja, indo além da questão da obesidade, mas tentando entender o contexto de vida dessa pessoa, então começavam a surgir situações como, há 3 anos atrás, esse paciente perdeu um pai, uma perda muito difícil, que esse paciente ainda não conseguiu elaborar o luto pela perda, e com um pai no qual eles tinham experiências afetivas relacionadas à alimentação. Os encontros, as comemorações, as comidas, esses momentos que tinham a ver com a alimentação. Mas diante do luto, desse luto não elaborado, como uma forma de trazer esse pai um pouco mais próximo, ele então procurava na alimentação uma forma de tamponar essa angústia. Ou então, outros casos também muito comuns de pacientes que vêm de outros estados para São Paulo, enfrentam um estado de solidão, um estado de privação, de desamparo, e então começava a se alimentar de alimentos muito gordurosos, que eram típicos da região de onde eles viam, como forma de trazer um pouco aquela experiência para aplacar o seu sentimento de abandono, de privação, de desamparo. Há uma busca que é feita em cima da alimentação. E aí eu pergunto para vocês, adianta chegar para uma pessoa dessa e falar, olha, você não vai mais comer essas coisas? A gente está falando de motivações que vão muito além da consciência. A gente está falando de motivações que se tornam automáticas. Motivações que são quase que pré-simbólicas. Então, a gente sai de uma fome que é física para falar de uma fome pulsional. Então, a gente começa a entender essa compulsão alimentar, quando a gente vai falar da clínica, no atendimento de compulsões alimentares, não há uma clínica específica, estanque para compulsão alimentar, porque ela pode apresentar diferentes formas de sintomas, diferentes formas de etiologia, e se apresentar também diferentes estruturas de personalidade. Na psicanálise, a gente não vai entender essa compulsão como uma
categoria estanque, universal e genérica, que se aplica para todas as pessoas. A gente vai falar de uma clínica das compulsões alimentares e as suas mais diversas formas de manifestações e de significados. Entendendo isso, possibilita a gente pensar em formas de tratamento mais específicos e adequados para a pessoa. Entendendo que essa compulsão vem com uma necessidade de aliviar uma angústia que essa pessoa traz, como que a gente pode entender essa angústia naquela pessoa que está na nossa frente? E a gente vai encontrar desde angústias neuróticas, conflitos sexuais, conflitos sociais, conflitos narcísicos no trabalho, como também angústias mais graves, relacionados a um estado deprimido ou paranoico, e até mesmo angústias psicóticas, que remontam a um medo de uma desintegração físico e psíquico, uma dificuldade em lidar com o próprio vazio. E, naturalmente, a abordagem a esses pacientes vai ser diferente, porque o próprio funcionamento mental é diferente. Então, a gente sai de um aspecto de categorização, de patologização, e vai procurar trazer uma compreensão uma compreensão para aquela pessoa e naquilo que ele nos traz. Ainda mais quando a gente fala de alimentação, que é algo tão básico no ser humano, a alimentação como forma de aliviar uma angústia, é algo muito básico, muito constitutivo do nosso mundo interno. A gente pegar bebês, imagine um bebê. Um bebê, ao nascer, ele ainda não consegue se utilizar da linguagem para expressar as suas emoções. Um bebê, ele vai experimentar o mundo a partir das suas sensações físicas. Então, quando ele está com fome, ele não tem essa percepção da fome. Ele apenas sente um desconforto no seu corpo e chora, porque é a única forma que ele tem de expressar o seu desconforto. E a mãe, fazendo a leitura desse choro, eu acho muito incrível como as mães conseguem ler o choro do bebê, perceber, esse choro é choro de fome. E então oferece o seio para o bebê amamentar. E na experiência do bebê, ele sente um desconforto, chora, e de repente aparece na boca dele um seio, e esse contato com o calor da pele, esse contato do afeto, do calor, do acolhimento, do estímulo na boca, do calor do leite que entra pela boca, desce pela garganta, e que de alguma forma alivia aquele desconforto que ele estava tendo. Isso repetidas e repetidas vezes vai criando para o bebê essa ideia da alimentação como uma forma que alivia o seu desconforto, a alimentação como uma forma que alivia a sua angústia. E que isso vai tomar ao longo do seu desenvolvimento, ao longo da vida, diferentes significados. E olha como a alimentação vai muito além do ingerir nutrientes. Mas a gente fala de uma experiência emocional. Eu até brinco com os alunos, na disciplina de psicossomática, quando a gente vai falar sobre a questão da alimentação, imagina que nós estamos ali por volta das 11 e pouco da manhã, próximo do almoço, né? E a gente falando de comida. E é muito interessante que ao falar de comida, ao descrever, eu uso um exemplo que é muito interessante, que fica muito claro. Começa a falar, por exemplo, de descrever uma lasanha. Imagine vocês num domingo, à tarde, comer uma lasanha com bastante queijo, bem gostosa. Aquela lasanha foi feita para alguém que você gosta muito, ela está muito quentinha, você vê o queijo derretendo e a fumaça subindo, você começa a imaginar comendo aquela lasanha. É incrível que nessas horas todo mundo começa a se manifestar, até aqueles que estavam calados, porque a alimentação adquire esse significado do desejo, do prazer.
A gente come não apenas pelo nutriente, a gente come pelo prazer, pelo desejo, pela satisfação. Então, nesse ato de se alimentar, a gente vai incorporando o mundo, a gente vai introjetando o mundo. Assim como o bebê faz lá e a gente carrega isso ao longo da vida. E se a gente tem uma experiência boa na qual o alimento aplaca a nossa angústia, então a gente vai tendo uma experiência na qual o mundo pode acolher a nossa angústia, na qual a gente pode recorrer a algo para aliviar esse conflito que nós temos. Então, quem nunca, diante de um estado de tensão, acabou comendo mais do que gostaria? Quando a gente está feliz, a gente comemora. A alimentação faz parte da relação humana. Assim como também temos o outro lado. Nesse processo de incorporação do mundo, quando o bebê, quando a criança tem uma experiência de uma incorporação ruim, na qual não alivia a sua angústia, seja por excesso, seja pela falta, ou seja por excesso, vai criando um mundo interno de objetos maus, na qual a pessoa entende que o mundo não é capaz de aliviar a sua angústia, então há o distanciamento. E a gente pode entender aqueles casos em que a pessoa, quando está mais ansiosa, deixa de se alimentar. Isso vai construindo o nosso mundo interno. E, naturalmente, a gente leva isso para a vida adulta, e quando a gente fala de uma compulsão alimentar, a gente vê um uso, veja, que é um funcionamento que encontramos, que a gente encontra nas pessoas, a gente encontra no ser humano, mas que há um funcionamento mais intensificado, na qual a pessoa passa a buscar um objeto externo, um objeto que tem um funcionamento como uma droga, né, na tentativa de aplacar uma angústia que para ela é insuportável. Uma angústia indizível, uma angústia que não pode ser colocada em palavras, porque é tão insuportável que isso causaria uma profunda desorganização no seu mundo interno. Então, a compulsão tem esse caráter de ir em busca de algo para tamponar essa angústia que a pessoa traz. E imagina só chegar para essa pessoa e de um dia para o outro falar, olha, agora você não vai poder mais fazer isso. Você não vai poder utilizar o alimento que tem uma função ou que organiza, que serve como uma forma de uma muleta para o seu angústia, agora você não vai poder mais fazer isso. O que acontece quando a gente tira a muleta de alguém? A pessoa cai. E isso fica muito visível em pacientes submetidos a cirurgias bariátricas, pois se torna muito comum um deslocamento da compulsão para outros objetos. Que não pode fazer isso na alimentação, não passa a deslocar para álcool, drogas, sexo, compras. Ou seja, novamente, o funcionamento é o mesmo, você só está mudando o objeto. Porque a questão não é aliviar a fome física, a questão é aliviar essa fome pulsional. Então, a alimentação, é muito importante a gente entender a alimentação como uma experiência emocional. E nós, como psicólogos, como psicanalistas, como os profissionais de saúde, cabe nós lançar esse olhar, procurar entender junto ao paciente qual está sendo a dificuldade no seu processo de viver, que está trazendo sofrimento para ele, como está trazendo angústia para ele, e ele, num movimento de sobrevivência psíquica, vai lançar a mão daquilo que está à disposição. É muito além, a alimentação é muito além de você colocar ou retirar nutrientes, de você aumentar ou diminuir a quantidade de calorias, de você simplesmente falar, agora você vai fazer caminhada todos os dias, você vai cortar a alimentação. Não, a gente tem que ver o ser humano de uma forma integral.
Porque a gente não atende inconsciente, a gente não entende uma tabela de calorias, a gente não atende comportamento, a gente atende pessoas, e pessoas com tudo que ela é. Uma pessoa no seu aspecto biopsicossocial. E eu gosto de utilizar uma história para que fica muito claro o problema de quando a gente fragmenta esse olhar e deixa de ver a pessoa e passa a ver conceitos e passa a ver construtos clínicos, que é a história do divã de Procusto. Procusto era essa é uma história grega, que fala que o Procusto era um bandido que tinha uma hospedaria na beira de uma estrada. E que durante o dia ele recebia os viajantes e oferecia um quarto para passar a noite para seguir viagem no dia seguinte. Mas durante a noite, o Procusto invadia o quarto desse viajante, que estava deitado numa cama, no leito, e se esse viajante fosse maior que o tamanho do leito, o Procusto ia lá e cerrava os pés desse viajante para caber no tamanho exato do leito. Ou se esse viajante fosse menor que o tamanho do leito, ele amarrava as pernas, os membros, e esticava até caber no tamanho exato do leito. E na nossa prática clínica, quantas vezes a gente não faz isso com os nossos pacientes? Mutilando, esticando, cortando, para que eles caibam no tamanho exato da nossa teoria, para que eles caibam no tamanho exato da nossa angústia em relação ao não saber. Então a gente precisa ter esse olhar biopsicossocial, esse olhar integral sobre o ser humano, porque a pessoa sempre vai ir muito além das nossas teorias, vai muito além das nossas pesquisas, muito além dos nossos dados científicos. E tudo isso vai servir para ajudar a gente a lançar um olhar sobre ele, entender qual que é a dificuldade no processo de viver que ele traz. Nessa relação que essa pessoa estabelece com o mundo externo ou com o mundo interno. E que nessa relação, naturalmente, vão surgir tensões e que essas tensões vão ser descarregadas no corpo. E como que a pessoa lida com essas tensões advindas dessas interações? Como que a pessoa vai elaborar psicologicamente essas tensões, ou ela vai descarregar de uma forma mecânica, física, num agir compulsivo? E aí a gente encontra casos como de uma paciente que tem um certo grau de obesidade, submetida a um processo de psicoterapia, que após uma discussão no trabalho, então ela passa a ter esse impulso automático de se voltar para a alimentação. Mas nesse momento ela se lembra da terapia, de alguns elementos tratados na terapia, e consegue se dar conta que o que ela tem não é fome. Não é fome o que ela tem. Ela está sentindo alguma coisa que ela não está conseguindo falar. Ela está sentindo um medo. Ela não está sentindo fome, ela está sentindo medo. E a partir disso, pôde trazer para o processo terapêutico, então poder elaborar esse medo, o medo do desamparo, o medo do abandono. Só que eram medos tão insuportáveis, tão intolerantes, que eram simplesmente descarregados na alimentação. Mas que a partir dessa percepção, a partir desse trabalho terapêutico, ela pôde elaborar psicologicamente e dar um destino para essa pulsão diferente do que ela vinha dada antes. E poder, dessa forma, encontrar um alívio pulsional para a sua angústia diante
da privação, do desamparo. E esse é o trabalho que nós, da área psi, podemos oferecer e contribuir muito para essas pessoas, lançando sempre esse olhar biopsicossocial que a gente desenvolve na psicossomática e que, como profissionais de saúde, nós não podemos abandoná-lo. Então, encerro por aqui a minha apresentação, agradeço aí a atenção de vocês e vamos, então, agora dar continuidade aí à nossa live. Então, passamos nesse momento as perguntas. Temos aqui a primeira pergunta da Larissa de Brito Costa, perdão. A obesidade infantil é compreendida na mesma maneira que a obesidade do adulto em termos psíquicos? A pergunta é aberta, qualquer um dos dois pode responder, por gentileza. Bom, se me permite, a causa, né, como o professor Guilherme disse, depende de eventos diversos, né? Não há como dizer de uma forma ampla, né, no sentido etário, que sim ou que não, né? O fato é que existe um complexo oral primário, né, e isso, né, vem desde as etapas iniciais de satisfação com o alimento, o leite, o seio materno, a divisão, a divisão basal bom-ruim, né, em que eu introjeto o que é bom e rejeito o que é ruim, né, ela se dá fundamentalmente no plano oral. Vocês podem tomar o texto de Freud, a negativa, para entender isso. E pensando dentro da teoria kleiniana, né, que o professor Guilherme se utilizou brevemente, né, dos objetos internos, bons e maus, a gente pode, ou não, né, mas também entendendo a relação do ser humano com o outro, né, a gente pode entender, porque os conceitos eles servem para explicitar algo do nosso trabalho, da nossa experiência. A gente tem que tomar cuidado para não naturalizar os conceitos e as pessoas nas teorias, senão também é o tal do leito, né? Do leito que corta as pessoas ou estica, né? Então, as teorias, elas servem como ferramentas para cada um, só um parênteses. Elas não são a verdade. Então, digamos, de que forma que eu entendo esse amalgamento, esse grude de alguém com a comida, né? Que justamente quando o outro materno vem para alimentar a criança, ele não está ali dizendo assim, nossa, deixa eu pegar esse leitinho para eu perpetuar a espécie humana. Eu vou alimentar esse ser para propagar a espécie humana, né? Ele não pensa, a mãe não pensa isso, né? Mesmo uma enfermeira num hospital, vamos supor, uma criança que não tem propriamente a mãe, né? Ou uma mãe adotiva, né? Enfim, alguém que não possa nutrir com o seu seio, né? Essa pessoa, ela vai, de uma maneira, idealizar, geralmente, né? Não sempre, mas idealizar aquela cena como uma cena de grande satisfação, em que justamente aquele ato nutriz, ele é um ato de amor. O que a gente não sabe em que meandros isso acontece, porque é uma coisa pré-linguageira, né? No sentido de que a criança ainda não sabe falar, é que esse movimento ele produz um plus, ele tem um caráter, de alguma maneira, de alguma extensão tóxica, porque ele nunca é exatamente aquilo que a criança necessita do ponto de vista nutricional. Então a criança ela se abastece com isso, ela sente essa satisfação e ela se apropria dessa satisfação, mas um efeito paradoxal dessa satisfação é um efeito de uma certa toxicidade, ou seja, de um certo excesso, né? Por que é esse excesso? Porque a mãe projeta, ou a figura substituta projeta na criança algo das suas fantasias, do seu mundo interno, como vocês quiserem chamar. Essa criança vem cumprir uma função para ela, através desse cordão umbilical oral.
Então, de alguma forma, isso vai imprimir marcas pré-verbais na vida da criança, nesse tubo digestivo, né, erotizado, né, que une essa criança ao outro. E isso, ao longo da vida, vai oscilar de uma maneira diafragmática, ou seja, em crises, como o professor Guilherme falou, como eu tinha comentado no luto da vovó é um doce, em crises estocásticas, que são crises fortuitas, crises aleatórias, inesperadas, isso quer dizer estocástico. Perco o emprego, tenho uma desilusão amorosa, perco alguém, né? Todas essas situações, elas provocam traumas psíquicos. E ali onde eu estava lidando bem com o meu objeto oral, com a comida, de uma maneira estável, pode haver uma instabilidade, e aí se produz um quadro compulsivo, né? Ou não, ou o contrário, né? Que seria uma posição anorexígena, né? Em que a comida em si é tóxica, o outro quer que eu coma, o outro se presentifique em mim através dessa comida, porque é um gesto de amor, e eu me retraio numa condição anoréxica, com medo dessa invasividade do outro através da comida. Então, a gente tem as fobias alimentares, os quadros anoréxicos, os quadros bulímicos, né? Que são essas formas do sujeito se defender do outro através da comida. Porque a comida é objeto de troca, de laço, né? Então, eu vou me defender não comendo, né? E eu vou aceitar o outro comendo o outro através daquilo que ele me dá. Comendo, obviamente, não no sentido vulgar pornográfico, né? Embora também tenha um desdobramento disso, né? Na linguagem pornográfica, né? Desse saber oral primário. Mas comer o outro por quê? Porque a criança não tem noção de que ela é diferente do outro. Ela não tem noção de que ela é um ser separado da mãe. Ela experiencia aquela satisfação de uma maneira alucinatória, como se ela mesma tivesse se retroalimentando. Mas, na verdade, é alguém que atua desde esse lugar nutritivo, emotivo. Então, a obesidade na infância é uma obesidade no sentido humano, tem a ver com as angústias primárias, né? Tem a ver com questões ligadas ao corpo, com exigências e demandas sociais de responsividade, e ela pode ter os mesmos fundamentos, sem dúvida, que a obesidade do adulto. Então, as crianças precisam ser escutadas também. Obrigada. Temos aqui Fabiana Louro. Nesse período de pandemia, comer pode ser colocado no lugar da impossibilidade de elaborar as emoções desse momento e daí a grande demanda de aumento de peso nesse período? Esse período de pandemia, de quarentena, vou pensar a partir da quarentena, imagine a situação em que a pessoa tem a sua organização de vida, de tal forma que os seus investimentos libidinais estão mais ou menos organizados e mais ou menos adaptados à sua condição de vida. Tem a interação social com as pessoas do trabalho, da faculdade, familiares, os hobbies, as atividades prazerosas. Então, há uma organização libidinal nessa pessoa. E de um dia para o outro, tudo isso é cortado. E aí, como que a pessoa vai fazer com aquela quantidade de libido que antes estava investida e agora fica livre, fica solta? Há um estado de tensão que também é aumentado pelo estado da frustração, da satisfação pulsional, um estado de privação afetiva, e um estado de impotência diante de uma pandemia, de tal forma que aquela libido ela precisa ser investida em algum lugar, ela precisa ter um escoamento. E aí a pessoa pode lançar mão de uma série de atividades, pode
tentar elaborar essa tensão libidinal, pode direcionar para outras coisas, como também, e é algo que se tornou muito comum, né, nessa quarentena, desviar para a alimentação. E a gente encontra, então, um aumento do consumo de comidas, de bebidas e vários outros comportamentos aditivos. De tal forma que essa tensão, ela, em função do seu acúmulo, em função da impossibilidade momentânea ou mesmo estrutural, aquela pessoa de lidar com esse acúmulo libidinal, essa libido é transformada diretamente num estado de tensão emocional e que é descarregado com algum comportamento compulsivo, ou mesmo pode ser descarregado em alguma forma de somatização. Então, sim, a gente encontra esse aumento, a gente pode falar, então, essas pessoas estão adoecidas. É coisa mais complexa do que isso, as pessoas estão encontrando formas de se adaptarem e sobreviver a esse período de pandemia. Imagina se nessa condição nem isso essas pessoas tivessem. A possibilidade de encontrar um alívio no meio dessa pandemia, num estado de quarentena. Então, aquilo que, num olhar rápido, a gente até poderia falar, a pessoa então está doente, a gente pode até lançar um outro olhar e falar, essa pessoa está em busca de saúde. Essa pessoa está em busca de tentar manter uma adaptação diante das circunstâncias para continuar sobrevivendo durante esse período que é transitório e que, bom, um dia vai passar, ela vai poder retomar a sua vida do jeito que lhe for possível. Temos aqui a terceira pergunta, é do Felipe de Quadra. Na página 109 do livro, se fala sobre o homem de 50 anos que desenvolveu a obesidade por uma forma de abocanhar o mundo por causa de uma mãe ausente. Poderia nos falar mais sobre a relação da proibição de incesto representada pelo significante nome do pai? Bom, aqui é um exemplo do livro, né, que nem todos tiveram acesso, chamado Pais em Dobro, né? Bom, o que eu posso dizer, assim, é que, pegando essa questão da forclusão parcial do Nasio, dessa noção, eu rebatizo isso dentro da estrutura psíquica, da formação psíquica, porque Nasio fala disso em alguns quadros psicossomáticos e não como algo da própria estruturação psíquica, né? Então eu rebatizo essa questão da forclusão local, que é essa impossibilidade de vir a palavra, né? A palavra no sentido daquilo que instaura a falta, né? Eu rebatizo isso de a não coextensividade do nome do pai, né? Enfim, é um lacanês aí, né? Nem todo mundo está habituado a isso, né? Mas, basicamente, explicando em miúdos, né, vamos dizer assim, a gente pode dizer que desse amalgamento, dessa colagem entre a mãe e o bebê originária, através do plano oral, né, há uma condição, de alguma maneira, incestuosa, porque incesto na psicanálise não é assim o ato carnal, né, entre pais e o filho, né, incesto no sentido imaginário, né, ou seja, de uma complementaridade, de uma simbiose, né, vamos dizer assim. Então, dentro dessa esfera primária, né, que mistura libido, que mistura pulsão de morte, né, ao mesmo tempo, tá tudo é tóxico e satisfatório e libertador e gratificante ao mesmo tempo, tá tudo embolado ali. É necessário o quê? Que haja uma nova ação psíquica, diria Freud, né? Na dissolução do complexo de Édipo, ele diz isso. É necessário uma nova ação psíquica para que essa vinculação dual se perca, que o elemento terceiro, formando a triangulação do Édipo, se faça presente.
Como em Lacan o Édipo ele não é aquele Édipo freudiano do papai, mamãe, filhinho, da sociedade pequena burguesa, ele é uma questão de estrutura envolvendo lugares e funções simbólicas, a gente pode dizer assim, que essa criança ela é um bloco de carne tenro para sua mãe, né? E, de alguma forma, se essa mãe, entre aspas, essa mãe hipotética, né, ela toma essa criança de uma maneira toda, de uma maneira absoluta, como sendo uma extensão dela, nós vamos ter aí um quadro simbiótico, possivelmente autístico, ou até psicótico, por exemplo. Né? E potencialmente falando, claro, né? Para que haja uma ferida, uma perda nessa relação, então é necessário o elemento terceiro, que em Lacan é o tal do nome do pai. O que, que é o nome do pai, né? É aquilo que atrai o desejo da mãe para uma outra cena, para que a mãe abdique do seu produto, né? Não reintegrarás seu produto, né? É aquele mandamento, né? Então a mãe ela precisa o quê? Aceitar perder a criança em certa medida para dá-la para o mundo, né? A mãe, se ela só cria a criança para si, né? A criança nunca vai se desenvolver, nunca vai se soltar. Isso inclusive no plano oral, né? Então a mãe ela tem uma espécie de ambivalência, né? Ou seja, será que eu dou a criança para o mundo ou não dou? Mas esse bloquinho de carne é tão gostoso. Eu adoro morder, eu adoro pegar nessas dobrinhas, né? A gente vê as mães, né, com as crianças pequenas, né, quando nascem, né? Ah, né, essa criança, que satisfação, né, essa bundinha, né, essas pernocas, né, não sei o quê. Então, o que que é isso? É esse gozo oral da mãe. Isso é sadio que aconteça. O problema é que isso domine todo o cenário. Então, a mãe precisa dizer: opa, isso aqui tem limite para mim. Meu desejo está em outro lugar, além dessa criança. Ela não é tudo para mim, essa criança. Quando a mãe nomeia isso, é porque ela consegue instituir um vazio, uma carência entre ela e a criança, né? Então, aí que é a instauração do Édipo no sentido lacaniano e mais especificamente no plano oral. Ao longo da vida, conforme vão existindo experiências de angústia, a pessoa volta para esse vínculo oral com o outro materno. Ela pode se afunilar, como é o caso da pandemia, né? Ou seja, eu ia correr todo dia de manhã, eu encontrava meus amigos, eu tô longe da minha namorada, do meu namorado. E agora, né? Olha como é que tá a minha vida restrita dentro de quatro paredes. Então, o que que me resta? Eu vou comer. Então, paradoxalmente, a comida é um ato de liberdade, é um ato de vida, né? Mas quando ela é o único e quando ela é imperiosa dessa maneira, é porque a pessoa já não está virada para o mundo. Ela está ali naquele gozo oral simbiótico oral. E isso não é igual na vida inteira. Isso oscila, é oscilatório. Então a psicanálise pode ajudar a pessoa a se deslocar desse complexo oral para cair na questão da castração e da simbolização da perda. Nesse sentido, nós temos aqui duas perguntas, a da Fabiana Gomes e da Júlia. Eu vou sintetizar em uma, tá? Ambas perguntam equivalentemente quase a mesma coisa. Elas falam que, ao invés da compulsão alimentar para suprir angústia ou falta, entre outros, o que dizer sobre os casos de bulimia ou anorexia? Pode falar, professor Guilherme. Certo. Aí a gente encontra na anorexia já um componente psicótico, né? Uma questão que leva a uma alteração da sua percepção corporal, uma alteração no seu senso de integridade psíquica. Se a gente imaginar uma situação diante da anorexia,
em que esse processo de incorporar o mundo através da alimentação, se há essa experiência de uma incorporação ruim, objetos, se há uma incorporação e a constituição de objetos maus, objetos persecutórios, objetos que se tornam ameaçadores para a sua integridade psíquica e física, então, naturalmente, isso vai ter uma repercussão no modo de funcionar dessa pessoa. E aí, a gente pensa na anorexia, em que é um corpo que vai desaparecendo, um corpo que vai sumindo, um corpo que vai deixando de existir. Já se a gente pensar para o lado da bulimia, que o alimento se torna um veneno, o alimento se torna algo tóxico, no qual não pode ser ingerido, mas tem que ser expelido para manter uma sobrevivência psíquica, também a gente vai encontrar algo que remete a uma questão de integração egóica. A gente pode pensar, trazendo um pouco de Winnicott, a gente pensar nesse processo de personalização, que é um corpo que é imbuído de um psiquismo. A gente novamente pode se utilizar dos bebês e das crianças para ilustrar esse pensamento. Um bebê ele vai aprendendo os seus limites corporais muito a partir dessa relação com a mãe, essa relação mãe-bebê. Então a mãe passa a mão no braço e tem essa sensação física do seu braço, ele entende que aquele braço é dele, que aquela barriga é dele, de que aquele pé é dele. Então vai trazendo uma constituição corpórea na qual aquele corpo é imbuído de um psiquismo. E é muito interessante ver quando os bebês descobrem a mão. Não sei imagino que alguns de vocês já tenham visto essa experiência. O bebê ele descobre que tem uma mão. Ele olha para aquela mão encantado, e aquela mão é dele, e ele coloca na boca. Então, assim, vai construindo uma relação, uma ligação entre o seu psiquismo e o seu corpo. E assim vai, então, desenvolver o processo de personalização. Agora, nessa relação mãe-bebê, se houver situações de um fluxo muito intenso de angústias, de situações traumáticas, ou uma relação mãe-bebê desfavorável, ou que não seja suficientemente boa, então esse processo dessa ligação, dessa personalização, dessa relação do psiquismo com o corpo, sim, pode ficar afetado. Então, isso levaria para um funcionamento mais psicótico em função dessa falta de integração egóica. E aí imagine a angústia que essa pessoa na vida adulta pode sentir diante a angústia de desintegração, a angústia de lidar com sua com sua angústia de fragmentação. E aí, então, a gente encontra esses quadros anoréxicos, a gente encontra os quadros bulímicos, e assim por diante. Eu só gostaria de fazer um comentário em relação ao que o professor Guilherme disse, de que há uma polêmica assim, na psicanálise em relação a tomar anorexia como aí, própria de um funcionamento psicótico, né? Tem leituras que aproximam a histeria mais a questão a questão da anorexia mais a questão da histeria, né? No livro A Clínica dos Fracassos da Fantasia, da Silvia Amigo, ela diferencia as anorexias puras, entre aspas, que seriam as tanatológicas, de anorexias não tanatológicas, né? Essas tanatológicas, elas se aproximariam do que o professor Guilherme comenta como uma incidência imperiosa aí da pulsão de morte, um desligamento do mundo,
um esvaziamento do eu, né? Uma experiência aí de fragmentação e despersonalização. Já nós teríamos um outro quadro, né, segundo essa autora, também não sei se eu concordo plenamente com ela, mas só estou trazendo assim para ampliar a discussão, né? Nós teríamos anorexias não tanatológicas, que seriam uma espécie de montagem histérica, por exemplo, para chamar a atenção atrair o desejo do outro, né? Nesse sentido, também seriam formações que têm como objetivo um ato de vida e não um ato de morte, porque elas clamam pelo desejo, de alguma maneira, né? Então, não é um suicídio, né? O Lacan dizia que as histéricas, não é que as histéricas não comem, é que elas comem o nada. O que quer dizer isso, que elas comem o nada? Elas comem o próprio vazio, elas se alimentam do vazio. E para que elas se alimentam do vazio, as anoréxicas, né? Segundo essa leitura, claro. Porque elas precisam produzir um gap, um intervalo entre entre elas e as suas mães. Ou seja, elas precisam dizer assim: olha, chega, você não vai entuchar comida na minha boca. Eu aqui faço greve de fome, não como nada. Você goste de mim pelo que eu sou. Me ame, é isso que eu preciso, ser amada. Então é um fenômeno complexo, né? Como o professor Guilherme mesmo disse, não há o obeso, o bulímico, o anoréxico, né? Existem compulsões, depende da tal da estrutura da personalidade ou da estrutura subjetiva, como cada escola de psicanálise prefere chamar, né? Mas é bom a gente sempre ter um ferramental teórico amplo, né? Para poder, inclusive, debater essas coisas que não tem nenhuma resposta definitiva mesmo. Muito obrigada. Tem mais uma aqui que está bem interessante. Ela pede para. A pergunta do José Roberto, e ele pede para falarem sobre hereditariedade. Ela é física, psíquica? O que vocês podem dizer sobre isso? E eu gostei dessa complementação que o senhor fez, eu ia justamente pedir isso, que vocês podem complementar a resposta um do outro, não somente revezar, tá? Obrigada. Quem fala? Professor Daniel, pode... É aberta. Posso falar? Pode começar. Então, como é que é a pergunta? É sobre... Não dá para ouvir. Desculpa. Hereditariedade. Se ela é física ou psíquica, o que vocês consideram sobre isso? A tal da obesidade genética, a obesidade hereditária. Em relação eu sou gordo porque minha isso. Tá. Porque eu sou gordo porque minha família é gorda. Sim. Então, essa discussão é um pouco assim, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque existem famílias obesas? Sim, existem famílias obesas. Mas quando você entra numa casa de uma família obesa, você vê assim que tem bolo todo dia, né? Tá sempre, vamos dizer assim, festejando tudo com churrasco, com pizza, né? São pessoas que, de alguma maneira, cultuam a comida de uma determinada forma, né? Agora, então, assim, é hereditário nesse sentido, mas até que ponto o corpo dessas pessoas geneticamente tem uma determinação que faz com que elas gostem mais de pizza do que de salada e que elas comam mais pizza do que salada, né? Mais vezes por semana, enquanto uma pessoa pede pizza uma vez por semana, uma vez por mês, elas comem todo dia. Tem algum gene que determina isso? Não se, até onde eu sei, não. É possível. Para pizza, acho muito difícil, porque a pizza é uma coisa manufaturada, né? Enfim. Agora, tem pessoas que, sei lá, têm uma adesividade maior por açúcar,
ou tem uma predileção, um gosto por um determinado tipo de alimento e não por outros. O gosto, né, a cadência do comer tem alguma determinação genética? Olha, se eu estaria cometendo um crime aqui se eu dissesse que não, né? Porque eu não tenho elementos para dizer que não. Mas o que a gente observa é que no circuito do funcionamento psíquico dos grupos, seja as culturas, as famílias, os amigos, nós temos coisas que são prediletas e outras não. E, consequentemente, a pessoa vai se acostumando com aquilo, porque é o que dão para ela comer, então uma hora ela se acostuma a comer, né? Isso é como as coisas são, né? Digamos, eu nunca comi um polvo vivo. Por que que eu nunca comi um polvo vivo? Porque no Brasil não se come, mas talvez na China, no Japão, alguém possa comer um polvo vivo, né? Então, isso é o quê? É uma determinação sociocultural na comida e o regime de gozo dos coletivos familiares também faz com que se opte por um tipo de alimentação ou por outro, né? Então, a gente tem aí a análise das famílias também, que é importante. Complementando o que o professor Daniel disse, né, a hereditariedade, sim, ela é um elo, né, dentro dessa cadeia. A gente vai pensar não como qual que é a causa específica, mas a gente vai entender um conjunto de fatores que se relacionam, fatores biológicos, psicológicos e sociais que entram em interação para produzir um efeito nessa pessoa. Então, sim, há alguns estudos que procuram relacionar fatores genéticos com a questão do peso, da obesidade, alteração metabólica, mas que também por si só não é suficiente para explicar tudo. Assim como também apenas a gente fazer uma leitura puramente psicológica ou psicanalítica, também por si só não vai ser suficiente. A gente fazer também apenas uma leitura social também não, mas quando a gente começa a olhar de uma forma integral, isso começa a dizer algumas coisas para a gente. Então, podemos encontrar fatores hereditários genéticos que aumentam uma predisposição à constituição física, metabólica, de absorção de nutrientes e assim por diante. Mas a gente também vai encontrar elementos sociais que dizem respeito à cultura, ao hábito alimentar daquela família, naquele contexto histórico de vida. Assim como também a gente vai encontrar fatores psicológicos que diz respeito a uma constituição psicológica, a um traço de personalidade, a mecanismos de defesa, a mecanismos de enfrentamento, de tal forma que a gente pode pensar assim numa hereditariedade genética, mas assim como também a gente pode pensar numa hereditariedade psicológica em função dos costumes, dos processos de identificação, dos processos de projeções dos familiares dos filhos, identificação dos filhos com essas projeções, assim como também uma hereditariedade social em função dos costumes, da cultura, dos rituais que são próprios daquela comunidade. Então, é como uma queda de avião, não é apenas uma única causa, mas a gente vai procurar vários elementos para entender aquele contexto daquela pessoa naquele momento de vida que ela está passando. Temos novamente da Fabiana aqui. Li um artigo sobre violência contra a mulher. O depoimento onde a mulher dizia: cheguei aos 200 quilos para que isso nunca mais acontecesse novamente. Ganhar peso pode ser uma maneira de se proteger? Sim, nós temos situações. Eu tive um paciente que ele se sentia, quanto mais gordo, mais existente e protegido. Ele disse que se sentia, né? Ou seja, quanto mais magro, quanto menos ele pesasse, mais próximo da inexistência, né? Então, dentro
dessa questão, que a gente pode até pensar, é uma psicose, não é uma psicose, enfim. No caso dele, não, mas tem algo a ver, né, com uma fragilidade simbólica, uma fragilidade existencial. Ou seja, se eu peso 100 quilos, eu sou duplamente existente, né, do que se eu pesasse 50, né? Então, sem dúvida, né, a carapaça de gordura, né, muitas vezes ela pode estar associada à força, né? Os obesos podem eventualmente ser tidos como fortes, né? Esse daí tá fortinho, né? Enfim, como é que eu vou derrubar alguém desse tamanho, né? Tem um imaginário atrelado ao corpo, né, da nossa cultura que, de uma maneira infeliz, atrela o obeso ao lugar do humilhado, do loser, né, do perdedor, alguém que odeia a si mesmo, que não sabe se cuidar, né, tem essa violência, infelizmente, né, e tem a questão, né, de tomar ele como, né, nossa, esse daí é bom não mexer com ele, né, ele não vou conseguir derrubar um cara desse tamanho. Então, sim, nas fantasias das pessoas tem de tudo. A gente acha esse tipo de construção. E aí a gente vê a riqueza das possibilidades de significados que as pessoas estabelecem com o seu corpo e com a alimentação. Então a gente encontra manifestações como essa, o peso, a gordura como uma forma de defesa, não apenas uma defesa psíquica, mas também uma defesa concreta. Eu afasto a pessoa de mim, eu distancio ela, eu perco os traços que eu acho que pode ser interessante pelo outro, porque eu projeto no outro um elemento persecutório em função de uma experiência de vida ou em função mesmo de algum elemento próprio ali do mundo de fantasias dessa pessoa. Então eu deixo de ter traços, eu deixo de ter interesses e eu afasto o outro de mim de uma forma concreta e assim eu defendo desse medo que me persegue em relação a uma possibilidade de assédio, de estupro ou algo do tipo. Mas a gente também encontra o outro lado, como casos de pessoas, de um caso de uma mulher que ela se alimentava, ela procurava ser obesa, porque ela estava num estado de fusão com o seu marido, de que então o marido gostava que ela fosse obesa, então ela comia o máximo que podia. Até que chegou num momento que ela começou a colocar a vida dela em risco e ela se deu conta disso e começou então, fez um tratamento, fez uma cirurgia bariátrica e começou a perder peso. Só que ao perder peso, ela começou a se distanciar, a sair desse estado de simbiose com o seu marido e sentiu isso, e o marido também. E o marido começou a boicotar esse processo de emagrecimento da esposa, porque o marido, por sua vez, tinha medo de que a esposa o abandonasse. Então, existem várias formas. Então, não há uma clínica específica para a obesidade. Há formas de expressões da obesidade, formas de expressões dessa compulsão, que vai dizer de um funcionamento mental específico daquela pessoa. Professores, eu tenho mais algumas perguntas aqui. Uma que é importante é o nome do livro da Silvia, que o Daniel havia citado sobre a anorexia, estão questionando, e eu gostaria de saber se vocês podem estender mais um pouquinho, que o nosso horário estaria encerrando agora, mas se vocês puderem responder mais algumas perguntas, a gente estende mais um pouco. Por mim, sim. Sim, vamos lá. Então, o nome do livro é Clínica dos Fracassos da Fantasia, pela Companhia de Freud, editora Companhia de Freud, e a autora chama Silvia Amigo. No meu livro, para quem tiver acesso, está citado na bibliografia. Eu utilizo no meu livro, tá? Se quiser, quer que eu faça um parêntese sobre esse livro? Por que eu citei esse livro?
se o senhor acha adequado, pode fazer sim. Então, o que são esses fracassos da fantasia, né? Como o professor Guilherme falou, a tal da histeria, né? Que era uma cena com uma condição fantasmática e simbólica recalcada, né? Que produzia efeitos corporais de angústia, né? Enfim, paralisias, fobias, medos, né? E, de alguma maneira, o que acontecia? No método catártico, sob hipnose, o analista, o terapeuta, descobria o que estava recalcado, comunicava à paciente, né, quando ela estava consciente de que qual que era o teor do seu complexo, ela tomava conexão com aquilo e aquilo tinha um efeito libertador, de catarse, né? O que acontece? Hoje, em função da clínica psicanalítica ampliada, a gente percebe que tem pacientes que não têm, o padecimento deles não tem só a ver ou não tem a ver com núcleos recalcados, com núcleos simbólicos recalcados. Ou seja, a dimensão que acomete a vida deles não é um problema de lugar aonde está simbolizado ou não está simbolizado aquilo, senão que eles mesmos não estão, vamos dizer assim, possibilitados de lidar com alguma realidade do ponto de vista simbólico. Não há lastro simbólico para isso. Então a gente diz o quê? Que a fantasia, que é a imaginação, né, inconsciente, sexual, infantil, traumática, que nos conecta com o outro, ela fracassa. Essa cena, essa montagem, né, da fantasia fracassa. E no lugar disso vem as formações do objeto, que são as compulsões, as drogas, quadros de pânico, né? Enfim, outros, a automutilação, né? O suicídio. Todos esses quadros decorrem dos fracassos da fantasia. Então, o que eu digo no meu livro é que toda a estrutura fracassa na fantasia em alguma medida. Todo humano tem um fracasso parcial da fantasia. Não há alguém que tenha uma fantasia que dê conta de toda a realidade psíquica. Todos nós fracassamos nisso em algum nível, né? Nós temos aqui da Juliana Amaro. Se eu sei que a comida serve de conforto para mim e que como compulsivamente, como eu identifico os gatilhos para sair disso? Professor Guilherme? Essa pergunta, a gente poderia fazer uma lista de possíveis gatilhos, de coisas que você poderia se atentar, de coisas que você poderia relacionar, de coisas que você poderia fazer, poderia passar quase com uma série de tarefas para você fazer. Mas eu não sei até que ponto isso funcionaria para você. Porque quando a gente fala de uma compulsão, a gente está falando de algo que é para além do nosso controle consciente. A gente está falando de algo que muitas vezes foge da nossa capacidade de simbolização e elaboração psicológica desse instinto pulsional. Então a gente começa a trabalhar naquilo que foge à nossa percepção. E aí, nesse sentido, acho que um trabalho de análise ou um trabalho de psicoterapia que possa te ajudar a entender dentro do seu universo o que caberia a você, o que diria sentido nessa sua busca pulsional em função do alimento. Qual que é a função que esse alimento está cumprindo para você? Como a gente falou aqui, há diferentes possibilidades de significados e manifestações dessa compulsão. E isso vai variar de pessoa a pessoa. Então, daí a importância de um trabalho de análise, em que você vai poder fazer esse trabalho de autodescobrimento, vai poder entender
Que angústias são essas que são intoleráveis, que são indizíveis, que são inelaboráveis, que sentimentos esses que são desafetados, que precisam escoar de alguma forma que contorna essa elaboração psicológica e é descarregado no ato da alimentação. Não há um padrão, não há uma generalização, não há um mesmo leito que caiba para todo mundo. Então, temos agora aqui da Deborah King. Qual a bibliografia indicada? Porque a maior parte do trabalho sobre corpos só abraça as compulsões como bulimia ou anorexia e esquece ou demoniza os corpos gordos. E não é fácil achar autores com abordagens trazidas hoje com esse ressignificar da comida. Tem um livro francês, não foi traduzido para o português, que se chama Canibalismo Psíquico e Obesidade. Eu não me lembro o nome da autora agora de cabeça, eu tenho em casa esse livro. Canibalismo Psíquico e Obésité é o nome dele. Enfim, uma referência aí distante, né? Mas aqui no Brasil nós temos a obesidade como sintoma da Loli, Maria Salete Loli, eu acho que é o nome dela. Está na bibliografia do meu livro, foi citado. Nós temos um outro livro chamado Fome, a autobiografia do meu corpo, que é uma autora chamada Roxane, se eu não me engano, vocês podem procurar aí no Google, vão achar rápido. Fome, uma autobiografia do meu corpo. Tem O Mundo Está Gordo, que é uma história da alimentação do Barry Popkin, também que eu uso no meu livro. E fora isso tem artigos, enfim, mas sobre obesidade, de fato, há muito pouco ainda. Nós temos mais teses e dissertações que não chegaram a ser publicadas. Tem um livro também da Teresa Nazar no Rio, chama Você Tem Fome de Quê? Como pergunta, né? Enfim, acho que buscando essas referências vai se conseguir mais material. Obrigada, Uma professor. indicação que eu faço é esse livro aqui, Psicologia da Saúde Hospitalar. É um livro que saiu no ano passado, tendo o editor o Avelino Luiz Rodrigues, e tem um capítulo, aliás, tem uma seção sobre obesidade, em que é um capítulo que fala um olhar compreensivo sobre obesidade infantil, e o outro é obesidade tratada por abordagem psicossomática. É um livro muito interessante que procura fazer essa relação entre a teoria e a prática, mas fundamentalmente procurar alcançar a prática clínica e traz exemplos clínicos. Uma leitura muito gostosa e interessante de fazer. Muito obrigada pelas indicações. Da Vilma Rodrigues, tenho aqui, eu acho que a maioria dos brasileiros tem esse tipo de compulsão que está relacionado com a ansiedade e a correria do dia a dia e do momento que estamos vivendo. Como lidar neste momento com essas situações? Essa questão desse como lidar, como fazer, né? São perguntas geralmente que pegam no vamos dizer assim, no calcanhar de Aquiles dos psicanalistas, né? Porque a psicanálise ela é uma antipedagogia nesse sentido, né? Ela não tem vamos dizer assim, um instrumental, né? E o objetivo dela nem é vir a construir, não é que ela se lamenta por não ter isso, né? Ela é justamente a anticonstrução de um manual, né? De uma cartilha, né? Como ser feliz, como pensar magro, né?
como lidar com situações estressantes, né? Ela é o oposto da autoajuda, a psicanálise, né? Então, esse tipo de pergunta é uma pergunta que, para a psicanálise, sempre acaba sendo caindo nessa questão, né? Bom, como que você pode lidar com isso? O que está te impedindo, né, de enfrentar essas situações? Quais são os atravessamentos que existem na sua vida, né, que te levam até essas dificuldades, né? Ou seja, tem que devolver a pergunta para a pessoa e desdobrar isso numa investigação singular, né? Senão não tem sujeito, né? Aqui eu tenho. Essa é a última agora. Quanto dessa fixação oral pode se tornar mortífera e autodestrutiva? Essa é a última questão, que é da Cristi MH. Professor Guilherme? O quanto dessa fixação oral pode se tornar mortífera e autodestrutiva? Muito e pouco. É uma pergunta que traz uma resposta. Não sei se eu vou dar uma resposta tão categórica, porque essa questão oral, sim, tem o elemento da destruição, mas ela também tem o elemento da construção. Tem o elemento da incorporação, tem o elemento da expulsão. Então, sim, a gente encontra essas fixações exercendo um caminho, um sentido, que leva a uma questão autodestrutiva, mas também a gente encontra outros caminhos. A gente pensar a fixação, né, como uma forma de organização mental, como uma forma, aliás, se a gente pensar a fixação como um movimento que vai em busca de uma organização psíquica, acho muito interessante a imagem que o Freud faz quando ele vai falar sobre essas fixações, é utilizar a imagem de um exército que vai avançando de trincheiras e trincheiras, mas quando a situação fica difícil, retornam à trincheira anterior, porque ali estaria mais seguro. Assim também nós fazemos. Nós retornamos, podemos retornar a determinadas fixações, como forma de promover um estado de regulação, de uma homeostase psíquica. E como que isso vai se dar nessa pessoa? Pode ser autodestrutiva, pode ser reorganizadora, para que a pessoa possa posteriormente voltar à sua organização mais atual, mas também pode trazer um caminho de desorganização progressiva. E aí a gente pode pensar nos estudos do Pierre Martin, que ele vai trazer a ideia de uma desorganização psíquica, em que esse estado de regressão não tem esse caráter de reorganização, mas vai havendo um comprometimento da dinâmica psíquica. Então, toda aquela riqueza da dinâmica psíquica de simbolizações, fantasias, metáforas, pensamentos abstratos, o sonhar, o fantasiar, isso vai se perdendo de tal forma que a pessoa vai apresentando um funcionamento mais concreto, um funcionamento operatório, uma depressão essencial. Depressão não no sentido de um estado de humor, mas uma depressão no sentido de um rebaixamento do funcionamento mental. Então, é aquela coisa, cada paciente vai dizer a sua própria história. Só para complementar o professor, eu tenho um artigo chamado Se Nossas Panças Falassem. Se vocês colocarem no Google Daniel Hammer-Huisman, Se Nossas Panças Falassem, vocês vão achar, tá no correio da APOA, que é a Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Está numa edição do correio da APOA online, vocês conseguem ter acesso.
e lá eu faço uma análise de 2 filmes, pensando essa questão da sociedade da cultura da abundância e da cultura da escassez, ou da sociedade da escassez, melhor dizendo, né? Então eu pego a festa de Babette, onde o comer está atrelado ao sagrado, as pessoas se reúnem e agradecem a Deus, né, por terem comida na mesa, e tem ali todo um respeito, um caráter condecorativo, né, para a comida. E o outro filme é A Comilança, que é um filme da década de 70 que mostra pessoas que se reúnem numa casa para comerem até a morte. É um festim alimentar autodestrutivo. E aí é a comida atrelada ao profano, ou seja, a sexualidade, né, na sua forma mais, vamos dizer assim, tanatológica possível, né? Que leva à própria destruição do sujeito. As pessoas arrotam, peidam no filme. É um filme francês, né, de intelectualizado, mas ao mesmo tempo ele é bastante escatológico. Então, no meu artigo, depois quem quiser pode ver os filmes, são muito bons, né? Tem essa dobradiça entre o respeito, a reza, né? Na mesa, né? O louvar a Deus, que é a comida atrelada ao sagrado no Festa de Babette, e a comida atrelada ao profano no filme A Comilança. Então, agora que vou encerrar, eu agradeço a presença dos professores Daniel Hammer-Heusmann e Guilherme Borges Valente. Lembrando que a LAP terá, no dia 22 de agosto, uma nova live com o tema Olhar Psicanalítico sobre a Vingança. Convido a todos que também venham assistir conosco e participar, enviando as perguntas. Muito obrigada, professores, em nome da LAP, em nome da Uninove, a toda a contribuição que os senhores trouxeram para nós. Muito obrigado, eu agradeço o convite, foi muito delicioso, embora eu não consiga ver, né, o pessoal que está assistindo, mas, né, é uma presença de espírito muito boa aqui. Muito obrigado. O professor Fábio Dalmolin mandou cumprimentos pelo chat. Manda outro dele. Eu agradeço também a oportunidade de fazer essa discussão tão rica, tão saborosa, e a gente fazendo uso das nossas capacidades simbólicas de imaginar um público que nos atende, que nos assiste, mas eu acho que foi uma discussão muito interessante, agradeço muito o convite, agradeço muito também as contribuições do professor Daniel, um livro super interessante, um livro muito rico, com casos, com experiências, com uma construção. Eu achei muito interessante a forma como ele apresenta o livro como uma espécie de um menu, em que vai desde a escolha dos ingredientes até a parte da expulsão, da inscrição, passando pela entrada, pelo prato principal, enfim, é um livro que a gente realmente degusta a leitura. Agradeço pela oportunidade de ter essa conversa, pelo livro que me foi enviado, espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades. Professor Guilherme, foi um prazer muito grande, realmente eu vejo que nós temos um alinhamento de pensamento, assim, me senti muito representado pelo que você falou, né, pelo seu percurso, e vamos trocar figurinha, assim, eu quero conhecer mais o teu trabalho. Foi uma lisonja aí ouvir tuas palavras e estar aqui com vocês hoje.